Hi students, how's it going? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, o professor de inglês de vocês e vamos iniciar mais uma aula, ok? Então, olha, se organizem aí, peguem todo o seu material para que vocês possam fazer as atividades que eu vou propor. Onde quer que vocês estejam aí, busquem um local tranquilo, silencioso, para que vocês possam se concentrar, tá? E fazer as atividades que eu vou propor aqui, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os objetivos da nossa aula, tá? Nós vamos fazer uma leitura e interpretação de um texto que vocês já conhecem, inclusive, tá bom? E eu vou reforçar aqui com vocês nessa aula o uso do Simple Past, do passado simples, ok? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês se lembram da Lívia, uma moça que a gente estava conversando aí nas aulas anteriores? Ela volta hoje para a gente poder conversar um pouco mais, tá ok? E, inclusive, vou utilizar o mesmo texto, tá? Só que dessa vez eu não vou fazer a tradução dele. Beleza? Porque eu tenho certeza que vocês já sabem, acompanhem comigo a leitura. Enquanto estou fazendo essa leitura, vai ali identificando palavras, vai identificando estruturas que a gente já conversou, as informações sobre ela, para que você possa responder as perguntas que virão em seguida, ok? Vamos iniciar então essa leitura? Vejam comigo aqui, olha só. My Foz do Iguaçu trip. Last January on my vacation, I visited Foz do Iguaçu. I traveled by plane. It was my first time on a plane and I loved it. First, I went to Cataratas do Iguaçu. I got there by bus. There, I walked for a few minutes to get to the waterfall. Then, I visited the Parque das Aves. I saw many beautiful birds and I took awesome photos. Finally, on my last day, I rented a car and I drove to Argentina. There, I had some drinks at the ice bar. I hope to visit Foz again. I liked the city very much. Check some pics I took. Então, foi esse o texto aqui que nós já lemos, né? Pela terceira vez a gente está utilizando ele aqui nas nossas aulas. Beleza. Reading for detailed comprehension. Eu tenho aqui 4 perguntas para uma compreensão mais detalhada acerca do texto. Vejam quais são. Vocês de cara vão saber as respostas, mas se preocupem em dar essas respostas em inglês aí no caderno de vocês, ok? Number 1. How did she go to Cataratas do Iguaçu? Como que ela foi para as cataratas? 2. Did she take pictures? Ela tirou fotos. 3. How did she go to Argentina? Como que ela foi para a Argentina? E number 4, does she want to visit the city again? Ela quer visitar a cidade novamente? Eu vou dar um tempinho para vocês aí, o suficiente para responder e eu já volto para corrigir.
Vamos ver as respostas então? Bora lá. Number 1. How did she go to Cataratas do Iguaçu? Como que ela foi para as cataratas? By bus, de ônibus. Deixa eu parar aqui. Se você deu uma resposta completa, olha só como é que ficaria. She went to Cataratas do Iguaçu by bus. Se você deu uma resposta completa, como é passado, did, então você precisa conjugar o verbo no passado. O passado do verbo go é went, W-E-N-T, ok? Então, se você colocou assim, ótimo, tá? Number 2. Did she take pictures? Ela tirou fotos? Yes, she did. Sim, ela tirou. Também aqui uma resposta curta. Se foi uma resposta completa, yes, she took pictures. Como aqui nós temos um verbo irregular, assim como na número 1, na hora de você jogar para o passado, você precisa conjugar esse verbo no passado também. No caso, o passado do verbo take é took, ok? T-O-O-K, tá? Então, atenção nisso daí. 3. How did she go to Argentina? By car. Como que ela foi para a Argentina? De carro. Resposta completa, parecida com a número 1. She went to Argentina. Ela foi para a Argentina by car. Go, ele é um verbo irregular. Went é a forma de passado dele. W-E-N-T, ok? 4. Does she want to visit the city again? Ela quer visitar a cidade de novo? Aqui no número 4, pessoal, já é uma pergunta no presente simples, né? Não foi feita com did, e sim com o does. Então, yes, she does. Sim, ela quer. Or, yes, she wants to visit the city again. Se for uma resposta completa, não esquecendo da regra lá do presente simples de colocar o S no verbo sempre quando for terceira pessoa do singular, tá bom? Beleza. Número 5 e número 6, tá bom? Tem aqui um pouco do texto para ajudar. Número 5. Find in the text words with the same meanings as. Eu quero que vocês encontrem no texto, então tá aqui embaixo, olha. Palavras que têm o mesmo significado, né? Ou seja, que são sinônimas dessas que estão aqui, ó. Amazing and photos. 6. The text is organized chronologically according to what Livy did during her trip. What words express that? O texto ele foi organizado de forma cronológica de acordo com o que a Lívia fez durante a viagem dela. Que palavras são essas que indicam essa ordem, né? Passo a passo que ela fez? Respondam aí que eu já volto para corrigir. Vamos corrigir, pessoal? Então, olha só.
Number 5. Find in the text words with the same meanings as. É para você encontrar aqui no texto palavras com os mesmos significados que essas aqui. É muito importante, né, pessoal, a gente ter essa coisa de estudar, de entender os sinônimos, e isso por vários motivos. Primeiro, você amplia o teu vocabulário, consequentemente você está aprendendo palavras novas. E outra, dentro de um texto, você deixa o seu texto mais rico. Você evita a repetição de palavras, né? O que é muito chato para quem está lendo. Se você está lendo um texto em que o cara que organizou, que escreveu aquele texto, repetiu palavras assim, várias vezes, né? Então deixa o seu texto muito mais dinâmico, muito mais agradável de ler, uma vez que você busca palavras sinônimas, por exemplo, tá bom? Então vamos ver aqui quais são os sinônimos de amazing e photos. Amazing, awesome, photos, pics. É o que apareceu, né? Então, tanto amazing quanto a palavra awesome significam incrível, maravilhoso ou algo do tipo, tá bom? Photos, fotos, pics or pictures, né? Aqui é bem informal mesmo, né? Essa palavra, tá bom? Beleza, vamos seguir então. E aí, vamos lá. Eu tinha pedido para aqui no número 6, ó, the text is organized chronologically according to what Livy did during her trip. What words express that? Que o texto ele foi organizado de forma cronológica, e essa informação aqui é muito interessante porque isso também enriquece o texto, né? Não só enriquece, como que ajuda a manter o leitor ali organizado de acordo com o seu texto, entendeu? Então, ele consegue acompanhar a tua ideia, uma vez que você utiliza essas palavras. Como, por exemplo, olha, first, then e finally. First, primeiro, você vai e fala. Then, depois. Então, você já citou a pessoa. O primeiro já foi, agora é o que vem depois. Beleza. Finally, finalmente. Então, você já entende que você vai encerrar a ideia ali. Entendeu? Então, são palavrinhas muito importantes para a gente poder ter em mente, a gente utilizar, para a gente poder conseguir organizar um texto bem. Ok? Vamos seguir. No nosso Language in Use, write the missing verbs. Se preciso for, pessoal, vocês podem buscar um dicionário, lista de verbos na internet ou em algum livro didático, para que vocês possam colocar esses verbos aqui. Olha só. Se já tem a forma base, então você vai ter que escrever o simple past, o passado dele, ou vice-versa. Aqui eu misturei verbos regulares e irregulares para a gente poder dar uma relembrada aí, tá? Para a gente, em seguida, relembrar as regras do passado simples, ok? Faça uma atividade, eu já volto.
Vamos ver aqui então? É muito importante a gente estudar os verbos sempre, fazer exercícios, colocar em frases para que ajude vocês a melhorar, a memorizar, perdão. Porque assim, como eu já falei anteriormente nas aulas anteriores, os verbos regulares, eles são fáceis porque basta você acrescentar o ed, como os 3 primeiros aqui. Agora, os irregulares já pode ser problema. Vamos ver aqui, ó. Need, needed. Like, liked. Play, played. Ok? Então, ó, basta você colocar o ed. São regulares. Os verbos precisar, gostar e jogar. Outra coisa que é interessante a gente falar também aqui é a questão da pronúncia, tá bom, gente? O ed, ele pode ser pronunciado de 3 maneiras diferentes. Com som de id, que é o caso do verbo need. O que isso significa? Sempre quando o verbo terminar em d ou t, na hora de você acrescentar o ed, é como se você acrescentasse uma sílaba a mais. Então vai ser needed, tá? Com som de id. O verbo like, o ed, ele vai ser pronunciado com som de t. Por quê? O último som da palavra do verbo, se ele for surdo, ou seja, se as suas cordas vocais não vibrarem, que é o verbo like, não tem vibração, então você vai pronunciar com som de T, liked. Agora, se o último som do verbo, né, ele for sonoro, ou seja, se as suas cordas vocais vibram, play, vibra aqui, ó, play, então vai ser som de D, played, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos dos verbos irregulares. See, saw, take, took, have, had, ok? O verbo ver, o verbo ter, tirar, o take significa um monte de coisa, e o verbo have, que é o verbo ter, tá bom? São irregulares, tá? Só a título de curiosidade, se, só. Se você coloca junto, separado por um hífen, é o substantivo gangorra, tá bom? Mas aqui como verbo é o verbo ver e o viu no passado, tá? Então aqui as regras do Simple Past, olha só. Se for pergunta, did. Did Lívia travel to Foz do Iguaçu by plane? Yes, she did. Yes, she traveled to Foz do Iguaçu by plane. Numa resposta afirmativa completa, você joga o verbo para o passado. Did she see a few birds there? Ela viu alguns pássaros lá? No, she didn't. A few, poucos, né? No, she didn't see a few birds there. She saw many birds. Então, na negativa, se você usa o didn't, você mantém o verbo na forma base. Joga no passado, como está aqui, ó. She saw many birds. Ela viu muitos pássaros, somente quando for uma resposta afirmativa, tá ok? Give long answers. Façam essa atividade aqui. Eu quero que vocês deem respostas completas, tá bom? Já volto para corrigir.
Vamos corrigir então? Vamos lá. Did you visit your grandparents last week? Você visitou os seus avós na semana passada? Yes, I visited them last week. Aqui, ó, visit, ele é um verbo regular, visited no passado, ok? Them, eles. Substituiu your grandparents. Se você colocou my grandparents, ok, no problem. B. Did Chris travel by car? Chris viajou de carro? No, he didn't travel by car. Eu tinha pedido uma resposta negativa, você põe o didn't e mantém o verbo na forma base, não joga para o passado. C. Did Paul buy a new car to travel? O Paul, ele comprou um novo carro para viajar? Pessoal, só conserta aí, ó. Aqui tá um B, é um N, tá bom? Tá ok? Só para vocês poderem não confundir aí, tá ok? Yes, he bought a new car to travel. Aqui no caso, como é uma resposta afirmativa, buy, ele vira bought, ok? E na última letra D, did you get your visa to travel to the USA? Você tirou o seu visto para viajar para os Estados Unidos? No, I didn't get my visa to travel to the USA. Se é uma negativa, você mantém o verbo na forma base, ok? Corrigido então, bora lá. Quiz. Eu tenho um pequeno parágrafo e algumas lacunas. Número 1, número 2. Vejam com calma. Questão de passado, se é afirmativa, se é negativa, para poder conjugar de forma correta. Façam aí que eu já volto. Conferindo aqui, pessoal, as respostas da número 1 é a letra B e da número 2 é a letra A. Vamos ver o porquê, olha só. Yesterday I, nossa, só o fato de você já ver esse yesterday, que significa ontem, já é passado, né? Yesterday I woke up very early, eu acordei muito cedo. Então, olha, wake com A é presente, woke é passado. Because I had an appointment at the dentist. Porque eu tinha uma consulta no dentista, tá? Então aqui, olha, had é o passado do verbo have. Tá tudo passado aqui. Even so, mesmo assim, I didn't get there on time. Eu não cheguei lá na hora. Aqui vai ser get, porque tá didn't. Então você mantém o verbo na forma base. Got é passado, tá? Então se fosse afirmativa, beleza, seria got. Even so, I didn't get there on time because I missed the bus. Não cheguei lá na hora porque eu perdi o ônibus. Afirmativa, perdi o ônibus. Então, missed é o passado do verbo miss. Ok? Então, por isso que são essas as respostas corretas. Tá ok? E aí, o que nós estudamos hoje, pessoal?
Fizemos uma leitura e interpretação de texto e vocabulário, tá? Então a gente interpretou o vocabulário também quando eu pedi lá para vocês poderem buscar sinônimos, né? A gente ampliou esse vocabulário e conversamos também um pouco mais sobre o uso do passado simples, tá ok? Eu vou parando por aqui, pessoal. Thank you very much for being here with me. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula. See you next class. Bye bye.